escolhidos, por que as pessoas olham para vocês e não dizem nada? O seu rosto está chamando a atenção. Falo com você agora porque algo em você mudou, e se você ignorar isso, pode perder uma bênção que já está a caminho até você. As pessoas te olham e não dizem nada porque a minha presença está repousando sobre a sua vida de uma maneira que não se pode esconder. Há uma luz no seu rosto que as palavras não podem explicar, e isso inquieta aqueles que não caminham na verdade. Comente, amém. O que estou revelando a você agora é importante, porque entender isso protegerá o seu coração da dúvida e te ajudará a caminhar com confiança naquilo que estou fazendo. Quando as pessoas olham para você e desviam o olhar rapidamente, nem sempre há julgamento ou ódio. Muitas vezes é convicção. O meu espírito ao seu redor toca em lugares dentro delas que elas tentam evitar e não têm a coragem de falar. Se isso toca o seu coração, curta o vídeo. Quero que você saiba disso, para que pare de se encolher só para fazer os outros se sentirem confortáveis. O seu rosto está chamando a atenção porque eu te marquei. Há paz nos seus olhos mesmo quando você passou por tempestades. Há força na sua expressão mesmo quando por dentro você se sente cansado. Estou moldando o seu semblante para refletir resistência, misericórdia e autoridade. E as pessoas percebem isso antes mesmo de você abrir a boca. Alguns olham porque sentem curiosidade, veem algo diferente, algo firme, algo que não se dobra facilmente diante da pressão. Podem até não entender, mas reconhecem que você carrega profundidade. Eu venho construindo essa profundidade através de lágrimas, de espera e de batalhas silenciosas que ninguém mais viu. Outros olham porque estão tentando te medir, sentem que você não é comum, e isso os deixa cautelosos. A sua calma faz com que o barulho ao seu redor fique exposto. A sua confiança silenciosa incomoda a insegurança. Estou te ensinando a não temer o silêncio deles, porque o silêncio deles, muitas vezes, fala mais alto que as palavras. Também há aqueles que olham porque são atraídos pelo favor que está sobre a sua vida. O favor sempre chama a atenção. Às vezes parece uma dignidade silenciosa, às vezes parece uma resiliência que se recusa a quebrar. Coloquei uma cobertura sobre você, e até mesmo os estranhos podem sentir que algo te protege. Você já se perguntou se há algo de errado com você? Já se perguntou por que os ambientes mudam quando você entra? A verdade é que a minha mão está te guiando, e a sensibilidade espiritual reage à autoridade espiritual. Você não está imaginando coisas, eu estou te refinando, e o refinamento muda a maneira como você se comporta. Comente 1212. Quando você entra em um lugar, há um peso de propósito ao seu redor. Você pode se sentir comum, mas o céu não te vê como comum. Permiti certas provações na sua vida para esculpir sabedoria no seu rosto. A dor te suavizou em algumas áreas e te fortaleceu em outras. Essa combinação é poderosa. Alguns olham porque se sentem inspirados e, ao mesmo tempo, intimidados. Veem que você sobreviveu a coisas sobre as quais eles teriam desmoronado. Percebem que você passou pelo fogo e saiu mais puro. Mesmo quando você tenta se misturar com os outros, a sua história repousa no seu rosto como um testemunho silencioso. Quero que você pare de pedir desculpas por chamar a atenção. Você não foi chamado para esconder a luz que coloquei em você. Você não foi chamado para apagar o seu sorriso, nem para abaixar o olhar para que os outros se sintam seguros. Eu formei os seus traços, as suas expressões e até mesmo a maneira como os seus olhos seguram a emoção. Nada em você é acidental. Haverá momentos em que você se sentirá exposto, quando os olhares te incomodarem. Nesses momentos, lembre-se de que estou com você. A minha proteção não é barulhenta, mas é forte. Estou guardando a sua reputação, o seu destino e os seus passos. O inimigo gostaria que você interpretasse a atenção como rejeição. Gostaria que você acreditasse que as pessoas estão te julgando com dureza, mas muitas vezes o que você está sentindo é um reconhecimento espiritual.
A luz reconhece a luz, e a escuridão reage a ela. Você carrega discernimento e isso se nota. As pessoas que não estão alinhadas com a verdade, às vezes sentem-se inquietas perto de você. Não conseguem te manipular com facilidade, não conseguem te ler com facilidade. Eu te dei limites firmes, porém suaves, e esses limites criam uma distância do caos. É por isso que alguns te olham e permanecem em silêncio. Estão tentando entender por que você não reage como todos os outros. Estão tentando entender por que a sua paz não é abalada facilmente. Estou te ensinando a ver esses olhares não como uma ameaça, mas como uma confirmação. Você está crescendo em direção à identidade que desenhei para você. Haverá momentos em que alguém finalmente falará e admitirá que há algo diferente em você. Não se surpreenda, eu estive preparando corações em silêncio. O mesmo rosto que atrai atenção também atrairá oportunidades. Portas se abrirão pela confiança que você carrega. Conversas começarão porque alguém se sentiu impulsionado a se aproximar. Estou alinhando conexões que reconhecerão a graça que repousa sobre você, mas você deve caminhar de cabeça erguida. Não permita que a insegurança curve a sua postura. Não deixe que as críticas do passado roubem a suavidade da sua expressão. Estou pulindo o seu caráter, e o caráter molda o rosto mais do que qualquer maquiagem ou estilo. O seu rosto reflete uma paciência que você nem sabia que tinha. Reflete o perdão que você escolheu quando a vingança era mais fácil. Reflete a esperança que você sustentou quando outros desistiram. Esse reflexo não pode ser escondido. Mesmo quando você está em silêncio, eu estou falando através da sua presença. Mesmo quando você duvida, eu permaneço firme dentro de você. A atenção que você recebe não é por acaso, ela está conectada com um propósito, e o propósito sempre atrai observação. Quando você escolheu a obediência em vez da rebeldia, a sua expressão se suavizou. Quando você escolheu perdoar em vez de se apegar à dor, algo nos seus olhos se tornou mais leve. As pessoas nem sempre conseguem explicar o que vem, mas elas sentem a diferença. Alguns olham porque se lembram dos seus antigos padrões, procuram a versão de você que conheceram antes, esperam as mesmas reações, as mesmas inseguranças, a mesma necessidade de aprovação. Mas eu curei partes de você que antes eram barulhentas, e agora sua confiança silenciosa as inquieta. Você já não persegue a validação. Isso por si só chama a atenção. Em um mundo onde muitos buscam aprovação, alguém que está contente e satisfeito se destaca. A sua paz não é barulhenta, mas é firme. Ela não implora para ser notada e ainda assim é visível. Comente 111. Também há momentos em que os olhares estão cheios de uma admiração silenciosa. Alguém vê sua disciplina, alguém nota como você se conduz com respeito, alguém observa que você não fofoca, não compete, não se apressa em provar o seu valor. Estão te observando. Você não precisa sentir pressão. É por isso que não te chamo para atuar, mas sim para permanecer autêntico. A atenção não é um convite para fingir, é uma oportunidade para ser consistente. A consistência é poderosa. Eu estive te ensinando a viver da mesma maneira no secreto e em público. Essa integridade é notada em detalhes sutis, na sua respiração calma, nos seus ombros relaxados, na maneira como seus olhos já não se movem com nervosismo. Você está firme. Alguns olham porque percebem autoridade em você. Não uma autoridade que exige controle, mas uma que assume a responsabilidade. Estou te preparando para liderar de maneiras que talvez você ainda não entenda. A liderança muitas vezes começa com a observação. Estão olhando como você responde sob pressão, como trata aqueles que não podem te oferecer nada, como lida com a crítica. Você pode sentir que ninguém nota os seus esforços, mas há mais olhos sobre você do que imagina. Não permita que isso gere medo, permita que gere foco. Haverá ocasiões em que alguém vai interpretar mal a sua natureza tranquila como orgulho. Vão pensar que você se acha melhor do que eles. Isso não é novo. Até mesmo a humildade pode ser mal interpretada por aqueles que esperam a insegurança. Não corra atrás de cada mal-entendido. Deixe que as suas ações falem com o tempo. Eu estou fortalecendo a sua vida interior para que as opiniões externas percam o poder sobre você. Quando as pessoas olharem e sussurrarem, lembre-se de que eu vejo com clareza. Eu conheço seu coração.
Eu conheço as suas intenções, e isso deve te dar estabilidade. O seu rosto chama a atenção porque reflete resistência. Você suportou decepções sem se tornar frio. Suportou atrasos sem perder a esperança. Esse tipo de fortaleza deixa uma marca, é visível mesmo em silêncio. Alguns olham porque se sentem atraídos pela sua estabilidade. Estão cansados do caos em suas próprias vidas. Quando veem alguém que parece firme, sentem curiosidade. Eles se perguntam: o que te mantém estável? Sou eu. Eu sou o fundamento debaixo da sua calma. Sou a voz que sussurra segurança quando a ansiedade tenta se levantar. Sou a mão que te segura quando as emoções tentam te sobrecarregar. Você não se fez sozinho. Você é sustentado por Deus. Também haverá momentos em que a atenção aumentará logo antes de uma nova oportunidade. Antes da elevação, vem a visibilidade. Antes da promoção, vem a observação. Eu permito que as pessoas te notem antes de mudar a sua posição. Isso é preparação. Não sabote esta estação duvidando de si mesmo. Não volte aos velhos hábitos de se encolher. Você orou por crescimento, pediu por expansão. A expansão requer exposição. Comente 55. A exposição não significa vulnerabilidade sem proteção. Eu sou a sua cobertura. Estou guardando sua reputação de maneiras que você não vê. Estou bloqueando conversas que poderiam te prejudicar. Estou redirecionando intenções que não estão alinhadas com seu propósito. Você está protegido. Às vezes você sentirá o peso de ser visto. Isso pode te deixar mais consciente das suas falhas. Pode te fazer sentir inibido. Traga isso para mim em vez de esconder. Eu não te exponho para te envergonhar. Eu permito a visibilidade para te refinar. À medida que mais pessoas te notarem, aprofundarei ainda mais o seu caráter. Te ensinarei paciência em momentos de mal-entendido. Te ensinarei a ter graça quando os outros projetarem as suas inseguranças sobre você. Isso é maturidade. Você está entrando em uma versão de si mesmo que carrega uma autoridade silenciosa. A autoridade não precisa ser anunciada. Ela é sentida, é reconhecida, é respeitada. O seu rosto chama a atenção porque reflete alinhamento. Alinhamento com a verdade, com a disciplina, com a fé. Mesmo aqueles que não compartilham das suas crenças podem perceber quando alguém caminha com convicção. A convicção cria presença. A presença cria impacto. Haverá lugares para onde eu te enviarei, onde apenas a sua presença mudará as atmosferas. Você não precisará de muitas palavras nem de gestos dramáticos. A sua calma falará. A sua integridade falará. A sua paciência falará. Você tem subestimado o impacto de simplesmente estar firme, mas as pessoas firmes se destacam em ambientes instáveis. Quando outros estão inquietos, você permanece estável. Essa estabilidade atrai olhares e também responsabilidade. Tenha o cuidado de permanecer perto de mim nesta estação. Quanto mais visível você se tornar, mais importante será a humildade. Eu te lembrarei que tudo de bom que há em você flui de mim. Permaneça grato, ensinável, sensível à correção. À medida que você continuar crescendo, a atenção será menos intimidadora. Você entenderá que ser visto é parte da sua missão. Você não foi chamado para desaparecer, foi chamado para me representar. Deixe que o seu rosto reflita bondade, que os seus olhos reflitam compaixão, que a sua postura reflita a confiança que provém da fé, não do ego. Você é um escolhido, e os escolhidos carregam uma graça visível. Mesmo quando não se sentir extraordinário, eu estou operando através de você de maneiras que se expandem para fora. Cada olhar que você recebe não é por acaso. Alguns são sementes que estão sendo plantadas. Alguns são corações que estão sendo tocados. Algumas são oportunidades que estão se formando em silêncio. Caminhe com consciência, mas sem ansiedade. Você não está sozinho sobre esses olhares atentos. Eu estou com você em cada ambiente, em cada conversa, em cada momento de silêncio. Isso, por si só, muda o seu rosto. Quando você já não usa máscaras, a sua expressão se torna clara. Há menos tensão nos seus traços, porque você não está tentando impressionar nem se defender. As pessoas sentem essa honestidade. Alguns olham porque tentam entender como você se tornou tão firme.
Lembram de quando você estava ansioso? Lembram de quando você duvidava abertamente de si mesmo? Agora vem estabilidade. Tem curiosidade sobre a transformação. O que eles não veem são as orações sussurradas no secreto. Não veem as noites em que você escolheu a fé em vez do medo. Não veem a disciplina que foi necessária para parar de reagir impulsivamente, mas os resultados são visíveis. O seu rosto agora carrega domínio próprio, reflexão e controle emocional. Esse tipo de crescimento não pode ser escondido. Comente 999. Também há momentos em que as pessoas olham porque se sentem atraídas pela sua calma em tempos de tensão. Quando os outros se apressam em falar, você faz uma pausa. Quando os outros reagem com barulho, você respira fundo. Esse contraste é notado. Eu estive formando paciência em você. A paciência muda o rosto, suaviza as linhas que a ansiedade criou antes, relaxa o maxilar que antes se tensionava pelo estresse. Você pode até não ver no espelho, mas os outros veem quando olham para você. Há uma firmeza agora que não existia antes. Veio de provações que poderiam ter te quebrado, mas em vez de se quebrar, você se curvou e aprendeu. Essa flexibilidade é força. Alguns olham porque percebem que você está à beira de algo maior. Mesmo que você não fale dos seus sonhos, eles sentem a antecipação ao seu redor. Há uma confiança sutil que provém de saber que eu estou guiando os seus passos. Antecipação cria presença, e presença cria atenção. Estou alinhando circunstâncias que exigirão que você se sinta confortável em ser visto. A influência que estou colocando sobre a sua vida não pode permanecer oculta para sempre, mas estou preparando o seu coração antes de expandir o seu alcance. Expansão sem humildade destrói. É por isso que, primeiro, eu estou te enraizando profundamente. Quando você notar que a atenção está aumentando, não entre em pânico. Não analise demais cada olhar. Mantenha-se focado na obediência. Mantenha-se focado no crescimento. Eu controlo a sua visibilidade. Algumas pessoas nunca te entenderão. Elas olharão de longe e criarão histórias em suas mentes. Presumirão motivos que você não tem. Deixe-os. A verdade se sustenta sozinha com o tempo. A sua responsabilidade não é corrigir cada mal-entendido. A sua responsabilidade é viver com integridade. A integridade fala mais alto do que qualquer explicação. Você está aprendendo a se sentir confortável na própria pele. Esse conforto muda a maneira como você move, a maneira como você sorri, a maneira como você carrega o silêncio. O silêncio já não é sentido como fraqueza, é sentido como fortaleza. Quando as pessoas olham e não dizem nada, às vezes é porque não sabem como se aproximar. Percebem profundidade, percebem limites, percebem propósito. Profundidade pode intimidar, mas também atrai. Eu estou usando a sua vida como um testemunho silencioso. Você não precisa anunciar o que eu fiz por você. Isso está escrito na maneira como você lida com a pressão. Está escrito na maneira como você se recupera da decepção. Recuperação deixa marcas, não cicatrizes de vergonha, mas marcas de resiliência. Enquanto você continuar avançando, refinarei ainda mais o seu coração. Arrancarei o orgulho sutil antes que crie raízes. Suavizarei qualquer dureza que tente se formar em você.